Woman's Intuition, né? Ô, Daniel, e por que o inimigo ele tenta às 3 da madrugada, né? Eu vejo vários Sim. relatos, né, de várias pessoas que falam, meu, acordei 3 da madrugada com um demônio me É. enforcando, e aí quando eu olhei pro lado, 3 horas da madrugada em ponto. Existe uma explicação curiosa para isso. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Pô, Salomão foi realmente o homem mais rico do mundo? E tem pessoas que dizem que o dinheiro do Salomão veio rodando séculos e até hoje circula dentro dos templários. Eu não sei se Existe essa teoria. se você conhece essa teoria, É. se você não conhece, qual que é a sua Mas, visão? na verdade, o maior tesouro para os templários, ou para a maçonaria, que o Salomão deixou, não é o dinheiro, é o dinheiro. conhecimento. Sim. Esse tesouro tá aí até hoje, que é um tesouro muito bem guardado, né? Porque ele descobriu, segundo a teoria, Sim. ele descobriu coisas que, se você tem esse conhecimento, você domina o mundo. É verdade que esses conhecimentos que Salomão tinha aí, ele até conseguia Transformar as coisas em ouro. isso, e também ele conseguia até dominar alguns demônios ali, Sim. algumas coisas assim. Conta Sim, pra gente um segundo o pouquinho, Daniel. misticismo que diz, é isso. Qual que é esse misticismo que Então, existe? ele Isso daí não é recebeu... Bíblia, né? Não, Daí tá em estudos que é fora, né? tá implícito na Bíblia. Sim. Porque a Bíblia diz que ele se curvou a deuses estrangeiros e Ah, começou a cultuar esses deuses. e foi nessa época. É nessa época, Ah, entendeu? A entendi. Bíblia só fala esse ponto. Na verdade, Salomão, ele descumpriu tudo que a lei dos reis falava, por incrível que pareça. Moisés, que viveu uns 400 anos antes de Salomão, 400 antes de Salomão, ou 300 anos antes de Davi, Moisés, ele entregou para o povo a lei dos reis, e eles nem tinham reis ainda. Nossa, eles não tinham Não, reis? eles foram ter reis 300 anos depois. Nossa, e ele já tava prevendo? Ele já falou. O cara falou, pra que isso? Ele falou, você vai ter rei no futuro. Então eu já vou deixar a lei. Nossa. E a lei dos reis falava que quando o rei assumisse o poder, ele tinha que fazer uma cópia da Bíblia para ele ler todo dia. Ele não poderia voltar ao Egito para comprar cavalo, porque ele tinha que confiar em Deus e não nos cavalos do Egito. Ele não poderia casar-se com mulheres estrangeiras, porque senão ele ia acabar cultuando os deuses das mulheres estrangeiras. Ele fez isso tudo. Ô, louco. Ele comprou cavalo do Egito, ele casou com mulher estrangeira, ele adorou os deuses da mulher estrangeira. Descumpriu toda... Eu acho que ele não estava lendo todo dia o rolo da Bíblia lá que tinha que ler, né? Então, assim, a Bíblia deixa implícito que ele se desviou dos caminhos de Deus. Ao contrário do que querem dizer que, que lindo, ele desenvolveu conhecimento ocultista. Não, contrariamente ao que a Bíblia dizia, né? Porque o Deuteronômio 18 fala, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não fará conforme as abominações daqueles povos, que são agoureiros, feiticeiros, prognosticadores, necromantes. A Bíblia falava contra isso, né? Era até, na Bíblia, eles eliminavam as pessoas que faziam. O rei Saul matou um monte de gente lá que cultuava outros deuses. Então, a Bíblia dá esse insight. Mas o que a cultura do misticismo judaico ensina, da Kabbalah, é que ele descobriu uma maneira de dominar os demônios, ou anjos, e botar os anjos para trabalhar para ele. E ele precisava de um conhecimento oculto para poder construir o templo de Salomão, o próprio Salomão, né? Construiu o templo. E ele queria encontrar, por exemplo, uma maneira de fazer um corte perfeito nas pedras. E ele descobriu, através das suas pesquisas espirituais, que uma certa entidade, que eu não vou dar moral para falar o nome, tinha esse conhecimento. E aí ele fez uma espécie de cilada para esse demônio. Nossa. Botou ele no Marapuca e falou, só te libero se você me liberar. Como é que eu faço para cortar a pedra? E a história é mirabolante, que o demônio revelou que tinha um inseto que soltava um raio laser e cortava a pedra, né? A história é... Nossa, a história é essa daí? Por isso que tem os cortes Eles perfeitos lá cortavam, no... com um insetinho que soltava um raio laser. Parece conto da carochinha, mas assim, sei lá, né? O mundo é tão estranho que hoje em Tem dia, meu tudo, irmão, né? eu não E duvido. tem escritas, né? Os Então caras a me gente... falar que 2 mais 2 é 5, vamos, senta aí e me explica por que você acha isso. Caramba, então... E por que Salomão foi tão adorado, assim? Eu acho que Deus... Eu acredito que ele foi pro céu, né? Também, Você começa a ver em Eclesiastes, ele já tá bem arrependido, né? tudo é vaidade. Ele já tá bem, tipo, cansado É. ali. Ele completou o ciclo, né? E viu que não valia a pena, não. Caramba. A Bíblia nos dá essa impressão, né? Mas é legal a É o que eu história, chamo né? de jornada do conhecimento. Porque, para mim,
Todo ser humano deveria ingressar nessa jornada do conhecimento, principalmente porque na Bíblia, em Oséias 4,6, diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, acho que se um cara é cristão, ele tem que abominar a ignorância e amar o conhecimento, porque o conhecimento é a chave da salvação ou da não destruição. E o que eu fico muito triste é que muitas igrejas hoje abominam o conhecimento, né? É. E isso pra mim é antibíblico e é uma mazela, né? Por isso que estão aí alienadas. Então, assim, a jornada do conhecimento, pra mim, vai começar, você tá na escola, você vai aprender o quê? Português, matemática, física, química, Sim. biologia, filosofia, sociologia, inglês. Beleza. A maioria fica por ali, estuda de má vontade, de mau gosto também, os professores chato pra caramba, professor ruim, né? Agora, quando você aprende a educar-se a si mesmo e você ama o conhecimento, aí você vai estudar de verdade a literatura, você vai descobrir os grandes escritores da humanidade, você vai descobrir os luzeiros, né, da humanidade que formam o que o Harold Bloom chamava do cânone ocidental. Shakespeare, por exemplo, né? Shakespeare é o cara que quase que fundou a cultura ocidental. Aí você descobre Shakespeare, John Milton, você descobre Dostoiévski, o próprio Machado de Assis, que é fenomenal. Você vai descobrindo esses caras, e aí você vai vendo, caramba, esse conhecimento todo. Depois da literatura, aí você tem as grandes artes, né? Você vai estudar a música, aí depois você estuda a história, aí você estuda, aí você vai ficando um negócio mais sublime, você vai para filosofia, né? Você estuda a ciência também, o fundamento da ciência. Você vai descobrir que o fundamento da ciência é filosófico. Aí você vai descobrir que a filosofia, no seu mais requintado momento, ela vai falar sobre a filosofia da religião, as questões mais ancestrais da humanidade, né? De onde viemos, quem somos e tal, para onde vamos. Então, quando você ama o conhecimento, você começa na matemática, física, química e biologia, fuleira que é ensinada no colégio, você termina da filosofia indo para a teologia. E da teologia, se você estuda de verdade, não ciências sociais da religião, mas teologia propriamente dita, você vai cair no mundo espiritual. Você vai descobrir a realidade do mundo espiritual. Então, acho que o Salomão, ele fez A jornada toda. Só que quando ele chegou no mundo espiritual, ele conheceu a parte de Deus E conheceu a e parte ele das trevas. ele fala, eu vou agora para esse outro departamento, devido à curiosidade do cara, né? Só que isso é um jogo muito arriscado, né? Muito Porque arriscado, Nietzsche pô. falava que quando você olha muito pro abismo, ele começa a olhar para você. É exatamente isso o mundo espiritual. É aquela teoria da floresta negra, né? Que tá todo mundo, como se o universo fosse uma floresta escura que tá todo mundo escondido. É o primeiro que levanta a cabecinha e quer Quer demais? saber demais, já toma uma flechada na testa, né? Essa é a teoria Então da... você ficar botando muita cabecinha é perigoso. Bota um capacete e vai com cuidado, né? Porque é um jogo muito arriscado. Você querer achar que você, como Salomão achou, que você vai conseguir dominar um ser que é ancestral e muito mais... Até sábio, com né, muito também. mais vivência que você, né? Exatamente. E ele se passa como um gatinho, né? Um leão que finge que é um gatinho e fala, não, eu sou fraquinho, pode vir E chegar. como que foi que ele enganou isso daí? Tem nos livros mostrando No o Misticismo jeito mostra. que ele, tipo, Mostra. que Eu ele não aprisionou? me recordo agora, tô tentando puxar Sim. na memória qual foi o gatilho que ele fez. Foi algo parecido que a gente tem na mitologia grega. Tem um personagem que é o mestre do Somebody Love. Ele devia ser carioca, né? Que é o Sísifo. O Sísifo era um cara que era tipo enrolador geral. Ele dava calote em todo mundo. E aí ele fez tanta besteira que os deuses estavam com raiva dele. Falou, tem que matar esse cara. E aí Zeus mandou o Hades lá para o Hades, que é da mansão dos mortos, né? Falou, vai lá e pega esse cara e leva pro inferno lá. Aí ele apareceu para ele e falou assim, vim te buscar, que o Zeus mandou, você tá fazendo muita besteira aqui, você tá enrolando todo mundo. Como assim, né? Aí ele falou, mas peraí, você é o Hades, não é assim? Você não é o deus dos mortos? Sim. Mas quem vem buscar as almas não é você, quem busca as almas é Apolo. Não era para você ter vindo. Tá errado. Aí ele falou, é verdade. Quando ele fez assim, ele prendeu o Hades. Não sei como, você prende o deus da morte. E aí as pessoas não morriam mais no planeta Terra. Começou a virar uma superpopulação, né? Aí Deus falou, pô, não, manda o Apolo lá, vamos acabar com isso. Aí conseguiram matar o Sísifo, né? E a punição dele é aquela história que ele tem que ficar empurrando a pedra o dia inteiro na montanha e chega no final do dia, a pedra cai, tem que empurrar de novo. Foi a punição dele. Então, existem algumas coisas no mundo espiritual que geram legalidades, né? Existem regras no mundo espiritual, né? Como se fosse um código de programação que você tem que
apertar certas teclas para funcionar. Devido à genialidade de Salomão, que era acima do normal, utilizando essas regras do mundo espiritual, ele conseguiu, eu não me lembro exatamente, Burlar. ele colocou o demônio lá numa situação, num paradoxo, numa sinuca, entendeu? E aí o cara falou, pô, agora tu me pegou. Aí o demônio falou, me libera. Falou, só te libera se você me falar como é que eu vou conseguir cortar as pedras perfeitamente. Ele, tá bom, é só pegar um inseto lá que solta o laser e cortar. Ele, tá bom, tá liberado. Eu esqueci qual foi o detalhe. O detalhezinho Detalhe, é. da pegada, Tem né? muitos rabinos que contam essa história. E você já viu muita coisa sinistra, né? Nesse tempo aí, Já, cara. Qual foi a coisa mais sinistra que você viu, assim, que você se recorda? Sinistra do mal, que você Do diz? mal, Do exatamente. mal. Do mal e do bem a gente pode colocar, né? porque tem Primeiro do coisa do mal e bem. depois do bem também. Então, já vi muitos casos de possessão, assim, né? Sério? Tipo exorcista, né? Hum. Aí eu tô pensando aqui, são tantas histórias, né? Que Nossa, é bastante, então. muito, Nossa. desde a adolescência, né? Da infância até hoje. Pode Eu vou pensar. contar, eu tava. É porque eu já contei tantas histórias e tantos podcasts que às vezes fica meio repetitivo. Eu tava pode ficar à puxando vontade histórias aqui. que eu não contei ainda, que são Legal. igualmente contundentes, né? Quando eu era adolescente, uma vez uma senhora ficou endemoniada, possuída na igreja, e eram aqueles bancos de madeira Sei. que tem um encosto bem fininho, né? Ela subiu ali, ela ficou andando ali em cima com uma desenvoltura, tipo assim, de equilibrista de circo, né? Impossível. E aí, quando conseguiram tirar ela dali de cima, eu me lembro de ver. Me lembro de um senhor que era da igreja, chamado Joel, mais uma galera assim, sei lá, uns 10 homens tentando segurar a E não senhorinha conseguia de 80 anos, não segurava, jogando os caras pra lá. Isso ali foi realmente impressionante. E ela subiu assim. Subiu, ficou Tipo, andando igual ali. bailarina. Não, ela andava normal como se estivesse andando no chão, mas num negócio que tem 1 centímetro de Finurinha. 2 centímetros de largura. Uma Loucura. senhora, pô, de 80 anos, sei lá. Então isso foi uma coisa assim que me marcou, né? Eu falei, caramba. E nesses casos, assim, geralmente a pessoa, pra estar com uma possessão disso daí, ela dá alguma abertura espiritual pro Precisa demônio? ter. Precisa, Daniel? é impossível que não tenha, né? Geralmente o que gera esse tipo de abertura é amargura, inveja, ódio, Tudo, raiva. Isso gera. tudo Problema isso com os pais, desonrar o pai e a mãe. Isso aí gera, abre uma brecha bonita. Ou envolvimento com coisas que você chama. Às Chama. vezes tem lugar que você chama, né? Aí o espírito vem Esses, e assume o controle. esses dias aí eu vi uma banda, apareceu pra mim aleatório no Instagram, o algoritmo deve me odiar. Apareceu uns satanistas lá, uns caras que faz rock and roll e eles desenhando caveira, bode lá. Foi Aí um eu falei, show meu, recente agora, né? teve um Foi no Allianz Parque. Teve no Allianz Parque Foi, também? teve. E aí eu olhei e falei, meu, o cara dando legalidade pro demônio ali, agir na vida dele, Na verdade, né? ele tá operando patrocinado por essas entidades, né? Ele é um representante comercial das entidades, né? Vai lá que eu vou te dar sucesso, você me divulga aí. E acaba acontecendo mesmo, né? Muitas Claro, vezes. pô. Mas aí qual é o preço disso, né? O preço disso É daí melhor você a entregar morte, sua né? vida pra Jesus aí que sai mais barato. Sai muito mais barato. Uma hora você vai ter que pagar, né? Lógico. Você vê que vários famosos, do nada, o cara morre de depressão, morre disso, morre daquilo, uns né? acidentes estranhos, né? Acidentes estranhos. Sim, E, Daniel, você já viu alguma entidade assim, tipo, bem Já. nítida mesmo? já. Como foi essa visão sua aí? Às vezes você vê só uma sombra, né? Já vi sombra, assim, passando. Uma silhueta humana. Já vi figuras monstruosas, né? E apareceu mesmo pra você. E nesse Já. momento, o que você pensa? Que você é. Então, né, vamos dar um exemplo. Uma vez eu tava assistindo um filme, eu vi passando esse vulto. Eu achei que era uma pessoa. Achei que era um ladrão que tinha entrado em Você achou casa. que era uma lança? Aí eu corri lá, não achei nada. Então, às vezes, na hora você acha que é alguém, né? Sim. Às vezes você vê uma pessoa e não é uma pessoa. Você ficou olhando assim, fala, pô, é pessoa, é isso? Tem uma história triste, mas interessante. Não foi comigo, foi um parente nosso que viu isso. Uma menina estava numa cidade do interior aqui do Brasil, e aí ela viu cidade do interior, geralmente as pessoas se conhecem, né? Quando vê Sim. alguém de fora, eles, ó, esse cara quem é esse cara? É de fora. E ela viu um cara muito bonito. E ela falou, vou lá perguntar quem ele é. E aí o cara tava distraído, assim, como se fosse esperando para atravessar a rua. Ela, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Aí ele olhou para ela e mergulhou dentro dela. Meu Deus do céu. E ela ficou possuída, né? Aí depois de um tempão conseguiram tirar esse espírito dentro dela. Então, assim, às vezes é meio assim, você olha e você fala, estranho, é uma pessoa isso? Aí de repente some. Aí você fala, você viu? Os caras, não tinha ninguém aqui não. Você fala, ih,
eu tô vendo coisa. Uhum. Às vezes parece pessoa. Na Bíblia tem muitos anjos que são confundidos com pessoas, né? Inclusive na história de Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram à cidade de Sodoma e Gomorra para retirar Ló de lá, que era sobrinho de Abraão, né? E os anjos entraram na casa dele e a população bateu na porta e falou: manda esses caras aí pra fora que a gente quer Quer sapecar passar o os anjos. cerol neles. Então os caras acharam Que que eram loucura, pessoas né? e queriam encaçapar os caras. Então, assim, às vezes parecem pessoas, mas não são pessoas. Às vezes até senta na mesa, come, não é pessoa. E como que a gente separa o que é do bem e o que é do mal? Então, a Bíblia oferece para os cristãos o dom de discernimento de espírito. Então tem o dom seria o ideal, né? Você olhar e você tem o dom de não senti legal, não bateu. Agora você vê pelos critérios bíblicos também, né? Você vê um anjo de luz, não quer dizer que ele é um anjo, porque a Bíblia diz: não vos admireis, o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então não é porque você viu um anjo de luz que às vezes ele tá te enganando. Então sempre usando a Bíblia como referência. A Bíblia vai te dando. Se o anjo chegar para você e falar: se ajoelha e me adora, você vai falar: não. Várias vezes aconteceu isso na Bíblia e Deus falou: não, você tá errado. Daniel, quando viu um anjo, ele se ajoelhou, o anjo falou: não, pode levantar. Pedro viu um anjo, se ajoelhou, o anjo falou: não pode levantar. Então, assim, a gente sabe que se ele exigir adoração, tem alguma coisa errada. E falar: me cultua que eu vou te dar poder. Você fala: ih, essa história, a reda de Satanás que só o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Então, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, né? Então, se você não conhece, qualquer coisinha que aparece, me dá Nossa, poder Deus, aí, né? eu te vendo minha alma aí, como é que é, onde é que eu assino. Aí ferrou. A pessoa É. se empolga, né? E você já chegou a ver algum anjo, alguma coisa Eu assim? vi anjo uma vez, assim, só, cara. E era como é escrito na Bíblia? Então, eu vi um negócio meio Apocalipse, Cavaleiro né? do Zodíaco, assim, entendeu? Uma armadura dourada Sei. e tal. Falei: você acha que eu tô vendo muito Cavaleiro do Zodíaco, né? Os Cavaleiros de Ouro lá. Mas também no Apocalipse não fala que Satanás é desse jeito? Igual um Cavaleiro do Ele pode se Zodíaco? transfigurar, né? Ah, entendi. No Ele livro de pode. Ezequiel fala que ele é um querubim ungido da guarda, né? Tinha pedras preciosas, e ele tinha pífaros e tambores, e engastes e ornamentos. Ele se apresenta de várias formas, né? Eles podem assumir a forma que eles quiserem, né? É. Mas eles têm algumas formas mais comuns, né? Mas geralmente aparece um cara bonitão, Boa pinta. boa pinta, fortão, bonito. Às vezes aparece umas coisas mais monstro. Mas geralmente é pintosão, bonitão, sedutor, voz muito... E você já viu um demônio que Deus te deu sabedoria também pra saber até o nome, Daniel? Eu não gosto de Nesse falar caso esse aí. nome, Não não. precisa falar o nome, mas como foi? Eu fui dormir, eu tava indo pro Natal com a minha família, na hora que eu fechei o olho eu vi a imagem de cabeça de um cavalo. Nossa. Aí eu orei e falei: Deus, que é isso? Qual é essa entidade? Ele me falou o nome. Quando eu pesquisei, a imagem é um cavalo. Era igualzinho, mesmo. E é um deus do mundo antigo lá, um deus com D minúsculo, né? Uma divindade que é considerado um príncipe do inferno, né? E naquele Falei: momento putz. Aí eu falei: pô, Deus, o que esse troço quer comigo aí? Pô, tô fora. Aí depois eu esqueci, eu repreendi em nome de Jesus, dormi. No dia seguinte, no almoço de família, eu quase saí no braço com meu irmão. Nossa. E aí eu me lembrei e falei: caramba, foi Nossa, ele tá te essa tentando. entidade que me armou uma arapuca aí. Nossa, e é difícil, né, Daniel? Porque você tem que estar em constante oração. Vigiar e orar incessantemente, né? E Examinar principalmente todas as você, né? coisas. Você é uma Então. pessoa pública, você é Sim. pastor, você traz o conhecimento para muitas pessoas. O inimigo, ele quer te atingir de alguma maneira. Então, a gente tem que estar sempre blindado em andando em santidade, não cometendo pecado, fugindo da aparência do mal, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, andando ali nos conformes que a palavra ensina, evitando a raiva, falar palavrão, desejar o mal. Hoje mesmo, né? Muitas pessoas: quero mais que ele morra. Eu falei: pessoal, nunca deseje o mal para ninguém. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos, ore pelos vossos inimigos. Não faça isso. A Bíblia diz: aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Então, não deseje o mal para ninguém. Então, um cara que quer estar blindado, tem que fugir da aparência do mal, né? Então, é o que eu tento. Eu não sou perfeito, muito pelo contrário, mas é a minha referência, né? Para eu poder que a nuvem de cobertura do Senhor não saia de cima de mim. Nossa, e é uma vigília, né? Uma vigilância constante, né? Constante, total. Nossa. Então, por exemplo, eu vou ver um filme, aparece uma cena de nudez, não é conveniente que eu veja. Já compensa passar, Isso é né? criptonita. Pra mim é criptonita, vai me enfraquecer. Então, às vezes, é muito triste, porque hoje você tem filmes interessantes que tem muitas cenas disso, séries
Você fala, cara, mas que coisa desnecessária. Se eu quisesse ver isso, eu ia num site que disso, pô. Eu não quero ver, eu quero ver um filme, pô. Então, assim, pode parecer bobeira, mas isso acontece em todas as religiões, né? Tem religião que o cara não pode comer certa comida, tem religião que o cara tem que usar uma certa roupa, que dia tal ele tem que ir no lugar tal. Então, toda religião, para você ter comunhão com os seres ou entidades que você está servindo, existem critérios. Na Bíblia tem esse critério da santidade, né? De você ter um relacionamento amoroso correto também, né? Eu, graças a Deus, sou casado desde 23 anos, então minha esposa também é mulher de Deus, então a gente sempre faz. E graças a Deus ela também tem discernimento espiritual, né? Coisa que às vezes eu não pesco, ela pesca. Ela Né? tá sempre em Tá vigilância. sempre. Essa madrugada até rolou aí. Ela acordou de madrugada, orou, Deus revelou umas coisas. Então, é bom, né? Porque o que a Bíblia diz da mulher é isso, né? A mulher é uma ajudadora. É uma antena, né? Uma auxiliadora idônea, né? Que é a tua parceira ali É o radar. Tá sempre com a antena ali. É o radar, é. Você vê uma pessoa e fala, isso aqui não tá legal não, né? Mulher tem essa intuição feminina, né? Homem já não... A famosa woman's intuition, né? Ô Daniel, e por que o inimigo ele tenta às 3 da madrugada, né? Eu vejo vários relatos, né, de várias pessoas que falam, acordei 3 da madrugada com um demônio me enforcando, e aí quando eu olhei pro lado, 3 horas da madrugada em ponto. Existe uma explicação curiosa para isso. Muitas pessoas são intercessores, são pessoas de oração. E essas orações atrapalham o serviço do mal. É como se fosse um curto-circuito, uma interferência no sinal. Então, se você tiver um bairro com pessoas que oram muito e estão vivendo santidade, eles não vão conseguir fazer praticamente nada ali. Nossa, que legal. Então, quanto mais gente orando, mais interferência dá no serviço maligno. Só que os intercessores, muitos oram de madrugada, mas eles são seres humanos, eles dormem também. E estatisticamente, o horário que tem mais pessoas dormindo é 3 da manhã. Nossa, na estatística. Porque muita gente acorda às 3 da manhã e muita gente, às vezes, vai dormir às 3. Então, estatisticamente, depende do fuso horário de onde você está também. Cada local tem o seu fuso horário. Às 3 da manhã é a hora que a maioria das pessoas está dormindo. E é a hora que a maioria dos intercessores estão dormindo também. Então, a quantidade de pessoas orando, teoricamente, é menor. A quantidade de interferência no serviço maligno é menor. Então, eles têm mais liberdade para poder fazer as coisas. Teoricamente, isso é uma especulação, né? Nossa, mas que terrível, né? Porque faz sentido, né? Faz total sentido. Mas aí, se você vai dormir e você faz uma oração abençoando o teu sono e protegendo o seu sono, aí é aquilo que eu te falei, você criou um decreto no mundo espiritual, ferrou. Porque o mundo espiritual é assim, é movido pelas palavras e pelas regras e pelas legalidades. Jesus fala na Bíblia que o que você ligar na terra será ligado nos céus, que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, se você vai dormir e fala assim, eu vou dormir, entrego minha vida ao Senhor, repreendo qualquer afronta maligna, os espíritos malignos não têm autoridade sobre a minha casa, minha vida, minha família, minha saúde, meus filhos, essa residência pertence a mim, vocês não têm legalidade para entrar aqui porque eu tenho autoridade humana e espiritual sobre esse local. Você não tem direito de entrar aqui, assim eu declaro em nome de Jesus. Você tá ferrou. Protegido. Você lançou um decreto. Que a Bíblia diz que quem recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador se transforma espiritualmente em rei e sacerdote. O rei, ele emite decretos e decretos são obedecidos. Então você, como rei, você fala, emito um decreto aqui impedindo qualquer espírito maligno de entrar na minha casa e me amaldiçoar ou de prejudicar meu patrimônio, minha família, minha saúde. Você emitiu o decreto e dormiu, acabou. Agora as pessoas não oram, né? E você falando isso daí, Daniel, eu já tive vários sonhos terríveis à noite. Sim. E quando eu lembrava, é porque eu não orava. Eu não orava, acontecia. Aí no dia que eu parava ali, ajoelhava na minha cama, pedia pra Deus ter uma noite abençoada, que só eu permitisse ter algum sonho, se ele permitisse. Sim. Ter alguma visão, alguma coisa assim. Isso. E não acontecia nada. Aí o dia que, às vezes, sei lá, muito corrido, né? A gente é assim, pô, você vai tomar banho, aí já tá cansado, chega tarde, acaba dormindo lá. Sim, esquece, né? Nossa, por isso que é importante, né? É a oração, né? E também as maledicências prejudicam muito, né? Uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, nunca diga, ai, que inferno. Não fale isso. Isso aí você tá... O próprio palavrão, né? As palavras de baixo calão vão atrair as entidades. Palavras muito negativas, não vai dar certo, isso é horrível. Palavras negativas contra si mesmo, né? Ah, eu sou muito ruim mesmo, né? Eu repreendo isso tudo, é só um exemplo, né? Em nome de Jesus. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso gera... Do mesmo tempo que você consegue gerar legalidade positiva, você gera negativa também, né? É uma aula, hein, Daniel? Você tá dando aqui pra gente. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês.
O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.